Paz do Senhor Jesus, professores, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Deise, sou a comentarista da revista para jovens deste trimestre e congrego no Jardim do Estádio, onde também sou professora na classe de jovens. Chegamos já à reta final da nossa revista. Hoje vamos falar da lição 10 e trataremos do último pedido da oração do Pai Nosso, que é livra-nos do mal. Para começar, quero fazer duas sugestões. São dicas de leitura do mesmo autor, C.S. Lewis. Mas são dois livros super legais que podem complementar o tema da nossa lição. O primeiro é um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Este que estou mostrando aqui no vídeo tem uma capa um tanto antiga, é da editora Martins Fontes. Mas já tem uma edição mais recente da editora Thomas Nelson, com uma capa linda, inclusive. Mas o mais importante é o conteúdo. Esse livro tem aqui uma história fictícia, alegórica, mas muito legal, muito interessante, inclusive sobre batalha espiritual. Nesse livro temos dois personagens trocando cartas, né? Então são dois diabos. Pela história é como se fosse um diabo chefe e um diabo estagiário. E aí eles trocam cartas para que tenham aí estratégias e artimanhas para influenciar a vida de um jovem. É como o diabo chefe dando conselhos para o diabo estagiário para atrapalhar e influenciar malignamente a vida de um jovem. É um livro super legal e muito útil, acho que todo cristão deveria ler, mas indico aqui principalmente para jovens e adolescentes, porque trata de sutilezas que, na maioria das vezes, nós não percebemos, mas trata aí de formas muito sutis que o inimigo usa para nos influenciar na nossa mente e nas nossas emoções. Indico para professores e para os nossos alunos também. Outro livro do C.S. Lewis, que também é uma ficção, é um livro aí também alegórico, que é o chamado O Grande Divórcio. Esse aqui, da Thomas Nelson Brasil, com essa capa linda, tem aí uma história também fictícia de vários personagens que estão fazendo uma viagem, saindo do inferno rumo ao paraíso. E aí, durante toda a viagem, eles precisam se deparar com várias situações para deixar de lado as influências malignas, né, do inferno, do pecado, para que então possam chegar e adentrar ao paraíso. É um livro também muito interessante, com várias reflexões do quanto precisamos abrir mão das malignidades que nos influenciam. Então, indico também a leitura desse livro, O Grande Divórcio, de C.S. Lewis. Vamos então ao início da nossa aula, a 10ª aula deste trimestre. Quero começar enfatizando as leituras bíblicas que vão dar base à nossa aula. São 3 leituras. A primeira já está citada no texto-chave e também aí na leitura bíblica, que é João capítulo 17. E aí já faço uma ressalva. Aqui na revista nós colocamos João capítulo 15, mas não é João capítulo 17. Façam aí, por favor, a correção. Então, João capítulo 17, versículo 15 é o nosso texto-chave. E um trecho ainda maior do capítulo 17 de João está na leitura bíblica, citada na revista. Além disso, nós também temos o capítulo 5 de primeira carta de João e temos aí também uma leitura curtinha, mas importante, de Colossenses, capítulo 2. Então, teremos aí 2 versículos de Colossenses, capítulo 2, os versículos
14 e 15, que no decorrer da lição aqui vão nos dar uma base muito importante para o conteúdo, ok? Então, são aí algumas leituras que precisamos fazer para que possamos embasar a nossa lição. O primeiro tópico vai falar da oração sacerdotal. Então, já estamos falando aí do trecho da leitura bíblica, que é João, capítulo 17. Na oração sacerdotal, temos aí um pedido do Senhor Jesus orando por nós, né? Ele ora por seus discípulos e por todos aqueles que iam crer nele. Então, sim, Jesus já estava orando por mim e por vocês. Então, o Senhor roga, né, por nós a respeito de santificação, proteção e unidade. Em algum momento, o Senhor Jesus pede: Pai, guarda-os do mal. Então, o Senhor Jesus já estava ali vislumbrando, né, toda a fúria e toda o perigo iminente que nós enfrentaríamos a partir do momento em que ele deixasse, né, esse mundo de forma encarnada e então passássemos, né, a enfrentá-lo numa guerra espiritual, como é a guerra daqueles que são filhos de Deus contra o mal. Então o Senhor entrega os seus discípulos ao cuidado do Pai, ao cuidado de Deus, para protegê-los. E aí nós estamos falando que o Senhor está, nesse trecho aqui, orando por nós para nos guardar e não para nos isentar do mal. Então nós citamos aqui, né? Não é que o Senhor nos isentou do mal, o Senhor nos protege do mal. Há uma boa diferença nisso e nós citamos aqui. Por que então o Senhor não nos isentou, né? Não nos poupou literalmente da malignidade que há no mundo? Não, o Senhor nos preservou. E por que isso? Porque se o Senhor nos tirasse do mundo, e ele citou isso, né? Não peço que os tires do mundo. Se o Senhor nos tirasse do mundo, nós temos aí duas opções do que significaria isso. Então, nos tirar do mundo significaria que o Senhor estaria nos levando à morte, né? Então, a morte é uma forma de nos tirar do mundo. E a morte pode parecer, em alguns momentos, inclusive, uma boa solução. Então, a gente está citando aqui na revista, inclusive, homens de Deus que nos momentos difíceis da vida, que precisaram ali enfrentar o mal, como Elias e Jonas, por exemplo, eles desejaram, né, que o Senhor os tirasse do mundo por meio da morte. Mas não, eles ainda tinham um propósito na vida deles. Então, viver era mais importante para eles e para a obra do Senhor do que se eles morressem. Então, nos tirar do mundo, e muitas vezes aí por meio da morte, não é a melhor opção. Ainda que no caso, por exemplo, desses homens de Deus, parecesse para eles que fosse uma bênção e um alívio, na verdade não, porque eles ainda tinham, né, uma trajetória a percorrer e o Senhor já tinha para eles uma vitória, uma bênção, o triunfo sobre o mal. Então a morte não é uma opção diante do mal. Também não é uma opção nos tirar do mundo por meio do isolamento. Então, o Senhor não nos quer alienados e isolados do mundo, né? Como quem foge e quer ficar ali dentro de uma redoma de vidro. Não, pelo contrário, nós colocamos aqui na lição um comentário do autor Matthew Henry e ele fala que para o Senhor representa maior honra para um soldado cristão pela fé subjugar o mundo do que por um voto monástico afastar-se dele, ou seja, se isolar, afastar-se do mundo como quem não quer enfrentar o mal. Isso não é vantajoso, né? Assim como também não é honra e não é vantajoso
servir ao Senhor numa cela, né? Num lugar isolado. Então, podemos fazer aí, inclusive, um paralelo com o hino 212 da nossa harpa, né? Nós cantamos no refrão que nós queremos estar com Cristo. Onde? Onde a luta se travar. Então, no momento em que o mal se apresenta, o Senhor não nos quer em fuga, em isolamento, ou muito menos em morte. Quando o mal se apresentar, quando nós precisarmos enfrentar o mal, o Senhor está disposto a nos guardar. E o que era o guardar aqui? O guardar aqui é preservar. Preservar significa que algo foi mantido em bom estado, né? Nós colocamos aqui na revista. Aquilo que é preservado não sofre alterações, não sofre dano. É isso que o Senhor Jesus deseja para nós e pelo qual o Senhor orou nesse momento aqui de João capítulo 17. O Senhor não quer nos tirar do mundo, mas Ele quer nos preservar ainda quando enfrentamos o mal. Então, o Senhor tem na sua vontade, diante aí das dores, das tentações, das dificuldades, das dúvidas, né? Ele quer nos manter íntegros, saudáveis, puros, né? Sem ser influenciados pelo mal. Enfrentamos o mal, mas o Senhor nos guarda para que o mal não nos influencie. Então, esse é o sentido dessa oração, desse pedido que o Senhor Jesus fez no capítulo 17 de João. E aí nós precisamos enfatizar isso para os nossos jovens. Mais uma vez aqui com a frase que nós colocamos na revista. Não se trata de isenção, trata-se de preservação. Então significa que no mundo sim, teremos embates, teremos batalhas espirituais contra o mal, contra as hostes do inimigo. Mas o Senhor é poderoso para nos preservar da malignidade, para nos guardar das influências do mal e nos manter íntegros, né? Sem danos, nós colocamos aqui, né? Sem danos, sem alterações na nossa natureza e naquilo que Ele tem para nós. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar vigilantes, como falamos na lição passada, e termos aí esse pedido constante nas nossas orações. Senhor, livra-nos do mal. E por que é tão importante, né? O próprio Senhor Jesus orou por isso. Então já é o primeiro e principal indício de que nós precisamos orar sobre isso também. Precisamos rogar a Deus isso para nós também. E por quê? Porque há muitos males que nos atingem. Então, chegamos ao segundo tópico da lição. Há muitos males que nos atingem. E o nosso irmão Martinho Lutero listou pelo menos 7 males que nos atingem e nos impactam. E nós citamos aqui na lição, baseados aí num livro de Denis Nijen, acho que é assim que se pronuncia, em que ele comenta os conselhos de Martinho Lutero. Então nós citamos aqui na lição as 7 males que nos impactam e dos quais precisamos ser protegidos. O primeiro e principal é um mal que está entre nós. Em nós, na verdade, né? O mal que está em nós. É um mal dentro de nós. Fala aí da nossa natureza, dos nossos pecados, das nossas concupiscências. É aquilo que na nossa natureza nos leva a pecar e também a fazer o próprio mal. Temos aí o outro mal, que é o mal diante de nós. Martinho Lutero está falando aí de sofrimentos futuros. Então, os sofrimentos futuros já nos causam mal, inclusive por conta da ansiedade e do medo. Não estamos falando aqui de uma ansiedade patológica, como doença, não é isso.
né? Sabemos de toda a questão psicológica e temos o cuidado a respeito da saúde mental. Estamos falando aqui de uma ansiedade que provém do medo, né? Do desespero, da preocupação excessiva, né? Então, muitas vezes o mal diante de nós nos atormenta por meio do medo, porque desconhecemos o futuro, não sabemos o que está por vir. E muitas vezes esse desconhecido nos leva a ter medo e por isso nos causa mal. Temos aí também o mal atrás de nós. Martinho Lutero coloca assim o mal que está no nosso passado. Lembranças, traumas, culpas, né? Coisas que nós vivemos tempos atrás e que podem nos assombrar ainda hoje, podem nos machucar, nos fazer sofrer ainda hoje. Esse é o mal atrás de nós. O quarto mal que Lutero cita aqui é o mal abaixo de nós. E aí ele coloca como um mal infernal, incluindo a morte e o próprio inferno, como atos da justiça e punições de Deus. Então, é interessante que Martinho Lutero não coloca o inferno como um empreendimento, né, do diabo. Não, ele coloca aqui como punição de Deus. É um ato de justiça do Senhor. Resultados severos da condenação pelos nossos pecados. Então, esse é um mal também que pode nos atingir, né? Que está aí sempre como um perigo para nós. A menos que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo e sejamos a salvo, né? Nesse plano de redenção e salvação que é a cruz do Calvário, esse mal aqui da condenação eterna no inferno é um perigo iminente, né? Temos aí o quinto mal, que é o mal à nossa esquerda. Martinho Lutero coloca aí como um mal à nossa esquerda os agentes do mal, os ímpios, né? Os adversários, aqueles que vivem fora da comunhão com Deus, aqueles que são perversos e praticam o mal. Temos também o mal à nossa direita, e aí são os males que nos são causados com as tentações e o mundo e o pecado. São aí situações que concorrem com a nossa santificação e por isso também podem nos fazer mal. Por último, ele coloca aí o mal acima de nós. Esse mal acima de nós é o sofrimento, né? Um mal necessário que Jesus precisou tomar sobre si. E aí estamos falando, por exemplo, do trecho de Isaías 53. Então, o mal acima de nós trata do sofrimento, da cruz e da morte de Jesus Cristo, que são aí impactos da ira de Deus contra o pecado, que o Senhor Jesus levou sobre si, mas estava destinado a nós, né? Então, esse foi um mal necessário assumido pelo Senhor Jesus para nos poupar desse mal aqui, exatamente. Então, vejam aí que são vários males, 7 males que podem nos atingir, podem impactar a nossa vida. Mas, graças a Deus, que para todos estes males, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama e tem misericórdia de nós, Ele provê também as bênçãos para nos proteger, nos preservar e nos amparar diante desses males. Então, nós colocamos aqui na lição que temos várias bênçãos de livramento que o Senhor provê para nós. Então, temos aí também esse paralelo para fazer com os nossos jovens, né? Estamos diante e cercados de muitos males, mas temos no nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que cuida de nós, muitas bênçãos de livramento, muito escape, muita proteção na sua presença, para que nenhum desses males nos atinjam, ou ainda que nos atinjam, não nos danifique, não nos
corrompam, né? Graças a Deus sobre isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus não orou apenas a respeito do mal, mas o Senhor Jesus orou também para nos livrar de alguém. E esse alguém é um maligno. E estamos aí chegando ao nosso terceiro tópico. O Senhor Jesus orou para nos preservar do mal, mas ele orou também, ele também tinha em mente a questão do maligno. O maligno é alguém, é Satanás, é o diabo, é o inimigo das nossas almas, é o agente, né, da malignidade que opera no mundo. Então nós tratamos disso aqui no terceiro tópico. O que é ser maligno? Significa ser mal em sua natureza. E é dessa forma que a palavra de Deus identifica e indica, entre outros nomes, o inimigo, né? O único e verdadeiro inimigo que nós temos, que é Satanás, e nós estamos em guerra contra ele. Qual é o seu objetivo? O objetivo do inimigo nós colocamos aqui, é aborrecer e provocar os santos à perversidade, ao orgulho, à inveja, à malícia e a tudo aquilo que é mal. Então é papel do maligno, é papel de Satanás nos influenciar, tentar nos corromper, nos atrair para si, tirando a nossa vida da proteção de Deus. Então o maligno, ele tem o controle da malignidade e ele tem por objetivo nos tornar também malignos como ele. Então nós temos assim um perigo real e irrefutável, comentamos aqui na revista, né? E precisamos levar isso a sério, porque o mal, comentamos aqui, não é apenas uma realidade moral e subjetiva, mas na verdade é uma atuação prática que afeta negativamente a existência humana, não apenas no âmbito particular, mas também em estruturas sociais, comentamos aqui, em estruturas sociais e também políticas e econômicas, que são influenciadas pelo inimigo para promover o mal no mundo. Então estamos aqui, inclusive, em meados de agosto e setembro de 2025, período este em que temos aí nas mídias sociais toda a divulgação a respeito da promoção da pedofilia por meio de algoritmos, por meio aí de sutilezas nas mídias sociais, trazendo assim muito perigo e violência e crueldade para crianças, né, que estão aí nas redes sociais muitas vezes de forma inocente, mas que estão sendo impactadas pela malignidade da pedofilia. Então percebam que o mal não opera apenas na vida privada das pessoas, mas há estruturas sociais, há estruturas políticas, há estruturas econômicas. Nesse caso que estamos tratando aqui, em meados de agosto e setembro, sobre a denúncia de como a pedofilia se alastra nas mídias sociais, a gente está falando, por exemplo, da malignidade em estruturas de meios de comunicação em massa, como são, por exemplo, as mídias sociais. Então vejam, queridos, o quanto o inimigo é sutil, mas ao mesmo tempo abrangente, né? E como ele consegue, tenta e muitas vezes consegue alastrar o mal, contaminar a existência humana de diversas formas. E sim, precisamos trazer isso para os nossos jovens. Então, o mal, muitas vezes disfarçado de entretenimento, de diversão, de lazer, muitas vezes está nos corrompendo, nos danificando, tratando aí a nossa mente para que possamos ser
alienados, né? Para que ter a nossa mentalidade corrompida com o pecado. Então, o maligno, Satanás, está sempre trabalhando, né? Sempre ao redor, buscando a quem possa tragar. E toda e qualquer ferramenta pode ser útil para ele. Precisamos então da proteção de Deus, porque se o mundo inteiro está sob o poder do maligno, então para onde iremos nós? Nós comentamos isso aqui na lição, né? Como escaparemos do maligno? Como então teremos paz e sossego se estamos a todo tempo sendo aí bombardeados da malignidade de Satanás? O nosso Senhor Jesus é esse que nos protege, porque existe alguém que é maior do que o mal que está no mundo. Chegamos então ao nosso quarto tópico da lição, né? Quando nós tratamos de Jesus Cristo, aquele que venceu e triunfou sobre o maligno e o mal. E aí nós citamos os versículos de Colossenses, capítulo 2, os versículos 14 e 15. No 15, ele cita aí que a partir da morte na cruz do Calvário, o Senhor Jesus despojou os principados e as potestades, expôs o inimigo publicamente ao desprezo e triunfou sobre ele na cruz. Glória a Deus! Estamos cercados de muitos males. Existe um agente poderoso e forte operando o mal no mundo, mas ele não é mais forte e mais poderoso do que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos que está conosco. E é esse aqui o ponto culminante da nossa lição, porque só podemos orar pedindo a Deus que nos livre do mal, porque sabemos que há alguém que tem poder para nos livrar desse mal, que tem poder e autoridade sobre o maligno, né? Não estamos à mercê de Satanás, não. Tem alguém que já venceu e já triunfou. Não é que já ainda vai vencer, não. Já venceu, já triunfou, já despojou o inimigo das suas armas, das suas artimanhas. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Então a lição vai tratar aí da derrota do mal. O mal é forte? É, mas já está derrotado. E ele foi derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos viver vitoriosos e protegidos. Por quê? Porque usufruímos desta vitória. Glória a Deus! Quando cremos no Senhor Jesus Cristo e entregamos a Ele a nossa vida, né, e Ele nos enche da sua vida em abundante, nós somos aqui esses discípulos pelos quais Ele orou e rogou a Deus. Então, o Senhor já está, né, nos protegendo e nos guardando. Então, no último tópico da lição, nós colocamos aqui que somos vitoriosos e protegidos, baseados aí nos textos, nos versículos, né, 18 e 19 de primeira carta de João, capítulo 5. Então, aqueles que nascem, que creem e nascem de Deus, têm aí a sua vida protegida, porque aquele que venceu e triunfou sobre o mal protege os filhos de Deus. Então, somos livres por conta dessa vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Usufruímos dessa vitória. Somos também vitoriosos junto com o Senhor Jesus Cristo. E por estarmos juntos do Senhor Jesus Cristo nessa vitória, somos então protegidos. Por isso que vamos voltar a um argumento de Martinho Lutero que ele coloca na introdução da revista, né? Somos livres do mal quando fazemos a vontade de Deus e vivemos sob o seu reino. E aqui nós estamos falando do último pedido da oração do Pai Nosso. E é interessante porque
Martinho Lutero vai comentar que esse pedido ser o último na lista, né, da oração do Pai Nosso, é porque ele realmente é a conclusão. Depois de nós estarmos sob o reino de Deus, fazendo a sua vontade, vivendo de acordo com os seus propósitos, né, sendo santificados no seu nome, só assim podemos então viver livres do mal, porque ser livres do mal significa ter uma vida unida ao Senhor, ter uma vida protegida por Deus. Então, quando o Senhor cuida de nós, do pão nosso de cada dia, né? Quando o Senhor nos livra da amargura e nos dá assim, um coração de paz que perdoa, quando o Senhor nos fortalece, então nós encontramos nele o escape para as tentações. Então, em tudo isso, o Senhor está nos livrando do mal. Então, ser livres do mal é ter uma vida unida ao Senhor. Não adianta invertermos a ordem, né? Começarmos as nossas orações pedindo que o Senhor nos livre de todos os males, problemas e tribulações, se antes nós não estamos buscando fazer a sua vontade, viver sob o seu reino, santificando o seu nome, vivendo uma vida no centro da vontade dos propósitos do Senhor. Ser livres do mal significa ter as nossas vidas juntinhos, né, do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós colocamos aí na lição, na página 50 da revista, essa imagem da mão de uma criança pegada à mão de um adulto. Porque é exatamente isso. Ser livres do mal é andar de mãos dadas com o Pai Celestial, sabendo que Ele nos conduz, nos protege, nos guia, nos preserva. Estar de mãos dadas como uma criança que anda de mãos dadas com seu pai para atravessar a rua, né? Para transitar em todos os lugares. É assim nossa vida com o nosso Deus. Andar de mãos dadas com Ele, para que então possamos usufruir da sua companhia que nos protege e nos preserva. Amém? Que o nosso Senhor continue nos abençoando, que essa reta final da nossa revista ainda nos traga muito aprendizado e muitas reflexões. Nos vemos no próximo conteúdo. Fiquem com Deus e até mais!